Hello, guys! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar sobre o meu visto que foi negado para a França. Antes de tudo, eu apliquei o visto férias-trabalho, Working Holiday. É uma nova modalidade de visto para a França, mas é um visto que já existe desde 2008 para a Nova Zelândia e funciona muito bem. No caso da Nova Zelândia, são 300 vagas por ano para aplicar esse visto. E no caso da França, a gente ainda não tem uma informação oficial da quantidade de visto por ano, porque entrou em vigor esse ano. É um visto quase parecido com um visto de trabalho, mas basicamente você não pode ficar mais de 3 meses no mesmo emprego. Por quê? O intuito desse visto é você viajar, e aí quando for necessário, quando surgir a necessidade, você trabalha. Subempregos, trabalho em restaurantes, limpeza, café, coisas assim que os contratantes não precisam te registrar e nem ter muita dificuldade para te contratar. Então, a ideia principal do visto é você viajar. E aí, se você quiser, se você precisar, você trabalha um pouco e continua viajando. É uma boa oportunidade para quem quer viajar por um longo tempo, mas não tem muita grana. Bom, a minha ideia era vir para a França com esse visto. Eu montei todo o meu planejamento baseado nisso. Para viajar um ano, busquei algumas vagas de emprego, encontrei algumas. Estando tudo certo com o meu planejamento, eu resolvi solicitar o visto. Até porque esse visto você só pode solicitar 2 meses antes da viagem. Então, enfim, só em 2 meses não dá tempo de você planejar tudo, então eu comecei a planejar bem antes. E aí, quando faltavam os 2 meses no meu planejamento, eu dei a entrada no visto. Eu reuni toda a minha documentação, tudo certinho, e fui. É aí que vem o terror. Por quê? Por ser um visto novo da França, o consulado francês começou a testar algumas coisas, testar algumas regras, ver o que se adaptaria melhor. E aí, bem na minha vez, eles inventaram uma regra que não tinha no edital. Ou seja, não tinha como eu saber. São apenas 3 consulados que podem aplicar esse visto: Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. No grupo que nós temos, que tem umas 100 pessoas sobre esse visto, todo mundo disse que nos consulados do Rio de Janeiro e Brasília está funcionando perfeitamente. O consulado está seguindo as regras do edital e do acordo que foi assinado pelos 2 presidentes da República. Apenas o consulado de São Paulo é que eu tive problema e outras pessoas também tiveram problemas com o visto negado sem uma argumentação decente. Por exemplo, o que eu quero dizer com inventar regras? No decreto que foi assinado pelos presidentes, ele informa que o consulado não pode negar um visto de forma alguma, alegando que o candidato não fale francês. Porque o intuito de você viajar por um ano pelo país é você aprender a língua. Porém, no consulado de São Paulo, a mulher me disse que eles estão apenas priorizando pessoas que falam francês. Sim. No acordo também informa tudo isso que eu falei sobre o intuito principal ser viajar e a pessoa trabalhar se ela quiser. Porém, no consulado de São Paulo, a mulher pediu que eu apresentasse um projeto de trabalho, uma espécie de informações sobre o que eu pretendia trabalhar. Eu tentei primeiro argumentar que não era esse o intuito do visto e que isso não estava previsto no acordo que foi assinado pelo presidente. E a resposta que ela me deu foi a seguinte: se você quer só viajar, só turismo, você não precisa de um visto de um ano, você vai lá e fica 3 meses, que é o permitido. Bom, tudo bem. Na minha primeira vez aplicando esse visto, eu levei toda a documentação que pede e não levei esse projeto, né, nem nada, porque não pedia no edital e eu não tinha como saber. O que acontece foi que depois de 15 dias que eu fui buscar o visto, eu fui informada que tinha sido negado e ela disse que achava que era pela falta desse projeto. Tudo bem. Eu pedi orientações então para que ela me dissesse como deveria ser feito esse projeto, já que não tinha isso no edital oficial, que eu faria e daria uma nova entrada. E ela me disse que não sabia me dizer. Eles não quiseram dar orientações sobre como eles querem esse documento.
Eu, enfim, estudei algumas coisas a respeito e montei um projeto indicando as vagas que eu tinha visto, o que eu pretendia fazer, o que eu pretendia trabalhar, e, enfim. Fiz um documento bem completinho e depois de 2 dias fiz uma nova solicitação ao consulado, com todos os meus documentos novamente, porque os primeiros documentos eles não devolvem, então eu tive que fazer novos documentos e aí fazer uma nova solicitação. Os documentos são bem simples, basicamente comprovante de residência, foto 3x4, seguro viagem, que é obrigatório para a Europa, extrato bancário, que você tem que apresentar uma certa quantia de dinheiro. Enfim, coisas assim simples, não precisa de nada muito elaborado. Então, porque é para ser fácil, era para ser fácil, esse era o intuito do visto, era facilitar a viagem entre Brasil e França. Mas o consulado de São Paulo não quis, não era a ideia deles facilitar. Bom, após a minha segunda solicitação, após 15 dias eu fui buscar meu passaporte e a resposta era que tinha sido negado novamente. Ao questionar o consulado sobre o motivo disso, a resposta foi: "Ai, não sei te dizer." Sim, o visto foi negado e a resposta foi: "Não sei te dizer." Mais um erro do consulado de São Paulo, porque desde 2015 eles são obrigados por lei a justificar o motivo de negação de algum visto. Mas não foi o que aconteceu. E eu queria apenas saber o motivo. Se eu tivesse realmente irregular, ou tivesse, enfim, não tivesse apresentado toda a documentação, eu teria aceitado numa boa. Mas o fato deles não saberem o motivo de me negar, ou simplesmente não quererem dizer que é porque não tem vaga, foi o que a gente pensou no começo. Talvez já tenha esgotado as vagas e eles não queiram falar, e por isso que eles estão negando à toa. Mas eles deveriam falar, porque assim eu não precisaria achar que eu fiz alguma coisa errada, né? Eu, afrontosíssima que sou, entrei com um recurso para pedir a revisão do processo de solicitação e fiz uma denúncia perante ao Itamaraty, Relações Internacionais, e também mandei um e-mail ao presidente da República. Isso fazem mais ou menos 3 semanas, é claro, talvez não deem nada, talvez eles ignorem. O Itamaraty me respondeu dizendo que seria analisado, mas talvez não aconteça nada. Então, bem possivelmente eu não vá conseguir mais esse visto, e se eu quiser permanecer aqui na França, eu vou ter que buscar algum outro tipo de visto. Faz só 1 semana que eu cheguei, então eu vou ficar o tempo permitido aqui, que são 3 meses, e nesses 3 meses eu vou estudar alguma possibilidade de visto. Estou já estudando uma possibilidade de visto, e se não houver nenhuma chance, eu vou ter que voltar para o Brasil mesmo, que eu não pretendo ficar irregular. Basicamente é isso. A lista de documentos oficiais você encontra no próprio site do consulado. É bem simples, você vai reunir todos esses documentos, agendar um horário pelo site e comparecer no consulado para fazer a entrevista. E a entrevista é bem simples, são geralmente 3, 4 perguntas, perguntando se você já esteve na França, qual a sua idade, qual tipo de visto você quer, se você fala francês, esse tipo de coisa. É muito simples mesmo. Mas eu fiz um arquivo explicativo sobre cada documento. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar o link desse arquivo na descrição, basicamente dando algumas dicas do que você pode fazer e do que você não pode fazer em cada documento. Se você morar em outro estado que não são esses 3 principais, você tem que ir até o principal para dar a entrada, e depois você pode receber o seu passaporte pelo correio com a resposta. É um processo simples, deveria ser simples, mas o consulado de São Paulo transformou isso num verdadeiro pesadelo. Ai, Bruna, mas por que você não aplica de outro estado? Então, porque você precisa apresentar um comprovante de residência. E como eu moro em São Paulo, é impossível que eu vá em outro consulado. Tirando também que é uma fraude, né? Que se eles descobrem que eu não... Enfim, já estão com raiva de mim o suficiente. Eu nem sei o que eu fiz. Bom, é isso. O arquivo que eu fiz eu já mandei para muitas pessoas, e muitas pessoas já conseguiram obter o visto e ajudou muita gente. Então, se você tem interesse nesse visto,
acesse esse link e eu espero que te ajude. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e, por favor, deixe seu like para me ajudar com o canal. Muito obrigada, au revoir!